Queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para nós darmos continuidade na nossa série de mensagens desse mês, no início desse ano de 2026, onde nós estamos falando sobre práticas espirituais. Então, se você não estava aqui no vídeo anterior, nós começamos falando sobre oração. E hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos entrar num assunto importantíssimo que é meditação na palavra de Deus. Nada mais é do que leitura bíblica constante e intencional. Quando nós falamos sobre meditação na palavra de Deus, nós pensamos em algo muito espirituoso, não é verdade? A gente pensa em algo assim que está fora da nossa naturalidade e nós pensamos já na nossa incapacidade de compreender aquilo que está escrito, não é verdade? Mas eu quero desmistificar muita coisa aqui para vocês e simplificar essa prática que é tão importante, fundamental. E por que ela é tão importante e fundamental? Porque é através da meditação constante nas Escrituras Sagradas que nós vamos poder conhecer os pensamentos de Deus, os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, as intenções do coração de Deus, a revelação do caráter de Deus. Veja só que riqueza, quantas coisas eu já citei para vocês aqui no início desse vídeo. Através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós podemos conhecer um pouco mais sobre Deus. Ela é a principal fonte de conhecimento de Deus. É claro que a oração nos faz sermos conhecidos por Deus e Deus também começa a se revelar a nós. Mas é através da Escritura Sagrada que nós recebemos uma base sobre quem Deus é. Amém? Até aqui você está me acompanhando bem? Amém, tá, né? Então vamos dar seguimento aqui. Se nós estamos vivendo em um mundo que está cada vez mais relativizando todas as coisas, nós podemos perceber uma certa urgência, uma necessidade em nossas vidas de nós nos familiarizarmos com a verdade. E eu quero dizer para você já no começo desse vídeo, existe uma verdade absoluta e ela é a palavra de Deus. Tudo que Deus diz é verdade e tudo que é contrário àquilo que Deus diz é mentira. Amém? Simples assim, simples, fácil e rápido. De maneira bem objetiva hoje aqui. Então, tudo que não está enquadrado àquilo que Deus diz é mentira. E tudo que está de acordo com o que a Bíblia diz, que é o que Deus diz, é verdade. Amém? Glória a Deus. Se você quer identificar a mentira, se familiarize com a verdade. Glória a Deus por isso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos descobrir ela própria nos estimulando a estarmos constantemente lendo a Bíblia, a estarmos constantemente nos expondo às Escrituras. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja bem, pegamos esse versículo muitas vezes e aplicamos somente para aqueles que são pregadores. Mas esse versículo serve para um alerta, serve de alerta, melhor dizendo, para todos os cristãos. Porque aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a palavra, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus e ela é útil para que a gente possa ensinar, para sermos repreendidos, para sermos corrigidos, instruídos na justiça. E ela faz o quê? Ela nos capacita, ela nos habilita a termos boas obras no nosso dia a dia. A palavra de Deus é o que te dá norte, meu irmão. A palavra de Deus te instrui, ela te ajuda a tomar as melhores decisões, ela te revela o caráter de Deus, ela traz segurança para a sua vida e nós vamos ler outros versículos aqui também. Veja bem, o salmista disse no Salmo 119, no verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada, ela serve para clarear. A luz clareia, não é verdade?
Se você está num cômodo escuro e você acende a lâmpada, imediatamente as trevas vão embora e aí você consegue ver claramente aquilo que está dentro do cômodo, não é verdade? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, a palavra de Deus, ela guia e direciona cada decisão que precisamos tomar. Qual caminho devemos seguir? Ela nos mostra claramente o que é certo, o que é errado, qual é a vontade de Deus para nós. Ela revela o coração de Deus para nós. Amém? Glória a Deus! Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Repete comigo. Viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? É a que corta de ambos os lados. Diz assim: ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha que interessante isso. A palavra de Deus é capaz de revelar o coração do homem. É capaz de revelar até as intenções do coração humano. Veja bem, alguém disse algum dia, que eu não lembro quem é que foi que falou isso, falou assim que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de hoje do meio-dia. Sabia disso? Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Às vezes você está esperando um profeta vir falar com você, e às vezes Deus está querendo falar com você todo dia, meu irmão, durante o seu devocional. Deus fala conosco através da sua palavra, principalmente através da sua palavra. Ele usa profetas? Sim, existe um ministério profético, glória a Deus. Mas às vezes, meu irmão, o que você está precisando é de ler a Bíblia, você está precisando mergulhar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela penetra onde os homens não conseguem. Já aconteceu com você assim, de você ler um versículo hoje e daqui 2 semanas você vai lá e lê o mesmo versículo e aí parece que fala de uma maneira diferente com você? Isso acontece constantemente. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso significa que a palavra de Deus fala conosco quando nós estamos diante dela. Deus fala conosco por meio da sua palavra e Ele vem de encontro com as nossas necessidades mais profundas e vem trazendo confronto naquilo que precisamos mudar também, todas as vezes que nós chegamos diante dela. E a palavra do Senhor se renova. E ela é eficaz, por quê? Porque ela funciona. Algo que é eficaz é algo que funciona. Então, todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus e aplicam a palavra de Deus, colhem resultados maravilhosos em suas vidas. Que lindo isso, né? E aqui em Mateus, no capítulo 4, nós vamos descobrir algo muito interessante, que foi um momento em que, em Mateus, no capítulo 4, nós vamos descobrir que Jesus estava sendo conduzido, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele passou ali vários dias jejuando e buscando a presença de Deus. E a gente vai ver no versículo 4 que Jesus falou da seguinte forma. O Satanás ele chega diante de Jesus e fala para ele: olha, tá com fome? Transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui foi uma chave, é uma chave fundamental para as nossas vidas. Porque aqui revela que a palavra de Deus é alimento para nós. Jesus estava num período de consagração pessoal e o diabo estava ali tentando ele, dizendo: olha, você não é filho de Deus? Transforma essas pedras aqui em pães e come, meu filho. E aí Jesus usa a própria palavra de Deus contra Satanás. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento espiritual para as nossas vidas. Alimento sólido, verdade absoluta. A palavra de Deus é guia, é lâmpada, é luz. A palavra de Deus ilumina os nossos passos, traz uma direção para o homem. Quando eu falo sobre homem, eu estou falando sobre a humanidade. Então, a palavra de Deus é a resposta
para a humanidade. A humanidade está aí perdida buscando respostas. E nós só vamos encontrar a resposta verdadeira e justa que satisfaz a nossa alma, que liberta a nossa mente e traz vida espiritual por meio da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo. Homens escreveram a palavra de Deus ao longo de vários anos, todos eles inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus é segura, ela é segura, então você pode confiar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Em Provérbios, no capítulo 30, no verso 5, diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. A palavra de Deus, cada palavra dele é comprovadamente pura e se torna um escudo para quem nele se refugia. Então, se você é alguém que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, você precisa ter práticas como a oração, que nós falamos no vídeo passado, para você ter intimidade com o Pai. E você precisa meditar nas Escrituras para conhecer a Deus, conhecer as instruções de Deus, conhecer o coração de Deus e também para que essa palavra, que é viva e eficaz, venha transformar a sua mente, transformar a sua mentalidade, mudar seu comportamento, mudar a sua vida completamente. Nós precisamos também olhar para a palavra de Deus como um alimento, como eu disse. Jesus deixou bem claro que a palavra de Deus é alimento. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, nesse ano de 2026, manter essa prática mais constante. Talvez você está aí pensando, nossa, mas eu leio, eu não entendo nada, parece que está tudo embaralhado. Meu irmão, ore primeiro. Busque o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me capacita a entender a palavra de Deus. Espírito Santo, me revela a palavra de Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero ser transformado pela palavra do Senhor. Eu quero receber bons conselhos, eu quero encontrar a verdade. E você pode ter certeza, meu irmão, que o Espírito Santo vai ter o maior prazer de abrir o seu entendimento para você conhecer a Deus profundamente. E a sua vida vai ser completamente impactada e transformada por essa palavra tão verdadeira, tão pura e que se torna um escudo para aquele que nela se refugia. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrar por aqui essa palavra de hoje e eu espero que na próxima semana você volte aqui, porque nós vamos estar falando de uma prática maravilhosa, que é a prática do jejum. Então, se você é alguém que está acompanhando aí a primeira prática, que é a oração, a segunda agora meditação na palavra, então você precisa, meu irmão, estar aqui na próxima semana, porque eu vou falar com vocês sobre jejum, que é uma prática que hoje em dia está virando moda, né? Está virando moda por questões de saúde. Mas eu quero falar com vocês sobre o jejum espiritual que foi ensinado pelo nosso mestre Jesus Cristo. Amém? Então, espero vocês na semana que vem. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curte, deixa um comentário aqui embaixo se essa palavra falou com você e compartilhe essa palavra com o maior número de pessoas, porque nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você e até semana que vem, se Deus permitir.